E hoje nós iremos ler a introdução, na página 24, o itens 4, o inciso 18. É o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos que dos de outrem. O Evangelho diz: vedes o arqueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Para os esclarecimentos da leitura, passamos a palavra aos amigos Márcio Torres e Cleiton Duarte. Boa noite, pessoal. Vamos de novo? Boa noite. Aí, ué, tem que gritar com alegria. Hoje é quarta-feira, dia de estudo do Evangelho, né? É o melhor dia da semana para mim, porque eu amo estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos nessa casa abençoada, nesse hospital de almas, né? Nessa casa de Jesus, buscando cada dia compreender um pouco mais o sentido da vida, quem somos, de onde viemos, para onde iremos, qual é o objetivo nosso aqui nessa casa maravilhosa que chama Planeta Terra, essa escola de almas delinquentes que somos, né? Agradecemos aos internautas que nos acompanham mundo afora, que estão sempre nos assistindo, nos acompanhando. Lembrando a vocês que o estudo é interativo, é aberto a perguntas. Aquele que quiser perguntar alguma coisa dentro do texto lido, é só levantar a mão. Nas laterais nós temos nossos irmãos aí que estão com papel e caneta, e a gente vai tentando responder de acordo com o nosso conhecimento. O Cleiton vai fazer uma explanação e em seguida nós já temos algumas perguntas e estamos abertas de vocês, tá ok? Bom estudo a todos, muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos, né? Estamos aqui mais uma vez para trocarmos umas ideias e todos nós sairmos daqui com um pouco mais de conhecimento, assim esperamos. Até porque, como diz o ditado, quem tem uma ideia e encontra com alguém que tem uma ideia, eles trocam a ideia e os dois saem com duas ideias. Então, estamos todos aqui para somarmos uns com os outros, ainda que, às vezes, até inconscientemente ou no nível do espírito mesmo, né? O tema de hoje é muito interessante, porque é muito comum, né? Muito fácil, é uma porta muito larga a gente observar e criticar os atos dos outros. Mas para a gente olhar para dentro e criticar os próprios atos da gente é uma porta muito estreita e é algo que exige um pouco até de coragem, né, Márcia? Que a gente não gosta de se expor externamente e muitas vezes nem internamente não queremos reconhecer, né, os nossos pequenos defeitos. É muito mais fácil ignorá-los. Eu vou começar a minha explanação falando fazendo aqui um resumo de um caso narrado por Chico Xavier, né, numa psicografia dele, um pequeno caso, né, uma pequena historieta, muito simples, mas bem elucidativa. Eu tenho certeza que muitos até vão se identificar com a situação de um modo bem concreto mesmo nas nossas vidas. O marido, né, chega em casa, vai jantar, está lá com a esposa, no horário da janta, e ele começa a falar que não aguenta mais aquele pessoal lá da empresa. Porque as pessoas vão lá no escritório, usam as cadeiras, sentam-se nas mesas, levantam das cadeiras, largam as cadeiras lá no meio do caminho, atrapalhando o trânsito das pessoas, e ninguém faz nada. Os outros colegas veem aquilo, ninguém nem arruma uma cadeira, não coloca no lugar. Tudo é ele que tem que colocar no lugar. E a esposa, né, muito sábia, tranquila, vai ouvindo ele, acalma ele e fala assim: ué, mas muito engraçado você reclamar dessa forma. Ah, mas por que é engraçado? Não, porque aqui em casa você faz exatamente isso, né? Você janta, larga a cadeira, larga o prato na mesa, deita no sofá para assistir seu futebol, o seu filme, e eu fico aqui arrumando tudo para você, né? E você não faz nada. Então, essa história, que é muito simples, mas que serve de abertura para nós,
nos mostra o quanto é fácil olhar para fora e, né, muitas vezes sem reflexão, a gente expor situações de uma forma, né, em termos de reclamação mesmo, o que acaba sendo muito estéril, porque se a gente quer mudar alguma coisa na vida, e principalmente mudar algo, né, no mundo, primeiro a gente tem que olhar para dentro. A verdadeira mudança, ela começa quando se olha para dentro, e não quando se olha para fora. Então a gente ficar, né, e eu falo até por mim mesmo, tenho feito aí muitas reflexões ultimamente, mudado muita coisa, isso em diversos níveis, nos níveis das amizades, né, no nível das redes sociais, no nível das posições políticas da gente. É muito comum a gente falar assim, não, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo, mas a gente esquece, né, e às vezes não observa que quando a gente fala isso, a gente também está falando tal qual o outro falou. Muitas vezes, né, criticando desnecessariamente e sem fazer a autocrítica. E esse contexto, né, de olhar para o cisco no olho do outro e não olhar para a trave que está no nosso olho, ele é a manifestação talvez de muitas questões emocionais e sentimentais que acabam sendo, eu vejo isso como temas recorrentes dentro do Espiritismo, né? Nós falamos muito em orgulho, em vaidade, o próprio vitimismo, e talvez esse conceito de criticar muito os outros, né, sem fazer autocrítica, ele envolve um pouco disso tudo, né? O orgulho, porque acho que de uma forma, em um nível ou outro, todos nós somos orgulhosos por natureza, né? Temos o nosso jeito de ser, nosso jeito de falar, nosso jeito de tratar as pessoas, e muitas vezes vivemos daquela forma, e às vezes não paramos para perceber que muitas vezes o meu trato com o outro é ainda às vezes mais severo do que o trato dos outros comigo, dos quais eu reclamo. E se alguém reclama de mim, às vezes eu não vou saber e não vou aceitar aquilo muito bem, né? E esse também é um aspecto da vaidade, né? Ou seja, ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser chamado a atenção de modo desnecessário. E eu vejo também, né, essa posição aí como um vitimismo. Afinal, é muito mais fácil a gente falar assim, não, mas, né, fulano é assim, fulano é assado, do que efetivamente tomar uma atitude corajosa, porque às vezes aquela pessoa que, né, que tem um comportamento que nos incomoda, de alguma forma, ele pode ser justamente uma pessoa que está precisando de nós, que está precisando de alguém que o ouça, que o compreenda, e talvez seja aí uma das grandes sacadas desse entendimento, né? Até porque nós espíritas falamos tanto na caridade, né? Não só na caridade material, mas principalmente na caridade moral, e eu entendo, né, entendemos, né, em todo o contexto espírita aí, que essa evolução que nós tanto falamos, que nós tanto buscamos aqui, em todos os nossos ensinamentos, né, todas as palestras, nos livros, ele envolve exatamente isso, né? A evolução, ela não é para mim, né? Ela é para o meio em que eu vivo, eu tenho que colocá-la em prática, né? Então, de que vale as nossas palavras bonitas, as nossas boas leituras, né? O Evangelho, as nossas orações, se nós não conseguimos colocar isso em prática para valer e superar, né? Eu não vou dizer definitivamente, mas ainda que seja passo a passo, esses pequenos nós que nos travam a existência, né? que nos fazem orgulhosos, às vezes duros e tudo mais, né? Então, muitas vezes, muito mais fácil que criticar o cisco no olho do outro é chegar lá bem próximo do olho do outro e ajudá-lo a soprar aquele cisco. Até porque ele também pode ajudar a retirar o nosso, que às vezes nós também não estamos percebendo do modo que deveria ser. Então, né, eu falei aqui rapidamente no início sobre o olhar para dentro, né? Eu penso muito sobre isso, essa questão. Nós vivemos num mundo que exige demais de nós, a gente, né,
de um modo geral, assim, no nosso trabalho, na nossa vida social. Muitas vezes nós nos relacionamos muito com muitas pessoas, temos muitas tarefas, muitas questões a resolver, e a gente está sempre com o foco, muitas vezes, para fora, né? O foco está no colega de trabalho, está no trabalho que tem que ser feito, está em determinada situação que eu tenho que me virar bem, que eu tenho que fazer bem, mas às vezes isso nos rouba muita energia e nos tira de nós mesmos um pouco. E eu entendo como do processo do autoconhecimento, talvez o mais importante, né? E até está na própria natureza do termo, é o olhar para dentro. Né? Quando a gente olha para dentro, é olhar para as nossas traves, para os nossos ciscos, e muitas vezes a gente melhorando as nossas questões internas, as nossas percepções perante nós mesmos, nós acabamos mudando todo mundo à nossa volta. E com isso, aquele cisco no olho, né? Aquela pessoa que me incomodava tanto, ou, né, um familiar que às vezes nos incomoda tanto, ele passa a incomodar menos, porque a minha compreensão de mundo é diferente. Né? Eu vou narrar aqui uma questão assim, muito pessoal mesmo, né? É uma vivência que eu tive, e foi uma coisa assim, difícil, né? E foi até um processo que ele não chegou ao fim. Eu e a minha mãe, a nossa relação era literalmente assim, de amor e ódio. Né? Minha mãe é uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa maravilhosa. Né? Tem muita gente da casa aqui que conheceu ela. Né? E eu, assim, né, na juventude, é muito custoso, né? Aprontava demais. Mas minha mãe era uma pessoa que sempre esteve do meu lado, que sempre me ajudou demais da conta. Mas a gente não se suportava. A gente não se suportava. A gente não tinha condições de ter um diálogo, né? Bacana e tudo. E durante muito tempo eu vivi meio perdido nessa situação. Com o tempo, né, a gente vai ficando mais velho um pouco, a gente vai entendendo. E principalmente depois que eu me tornei espírita, até de uns 10 anos para cá. Então eu falei, gente, mas eu não posso, né? Não posso me incomodar com os pequenos problemas da minha mãe, com o modo como às vezes ela me trata, porque ela é minha mãe, ela é pessoa sofrida, a pessoa mais velha, a pessoa cheia de traumas. Eu não posso, né, me deixar levar por certas situações. E eu entendo que pelo que a gente vê, questões como essa são muito corriqueiras, né, com a família, até porque nós espíritas entendemos, né, que os laços familiares eles não se dão só pelo amor, né? Muitas vezes é para resgatar certas situações, e eu passei a entender a minha relação com a minha mãe dessa forma. Então eu falei, gente, eu não posso, eu tenho que dar um trato diferente nisso aqui. Então muitas vezes, né, lá nas nossas situações de conversa, e que o tempo foi passando, eu já fui entendendo que eu não podia entrar na pilha dela, que eu não podia me irritar, né? Às vezes ainda me irritava, às vezes eu começava uma conversa, eu deixava a conversa pela metade, porque eu não, né, para não entrar num clima desfavorável, né, eu preferia encerrar uma determinada conversa e deixar quieto, voltar outra hora, né? Então é esse processo mesmo. Ou seja, durante muito tempo eu vi um cisco no olho da minha mãe, porque alguma coisa nela, né, me irritava. A verdade era essa, né? Então o nosso contato, a nossa convivência era difícil. E com o tempo eu percebi, né? Eu olhei para, né, consegui fazer esse olhar e vi que ela estava muito mais certa que eu, e que o cisco que estava no meu olho era muito maior que o dela e incomodava ela muito mais do que eu. Eu não tinha o direito de me sentir incomodado. Eu não tinha o direito de me irritar com ela. E quando eu percebi isso com a minha mãe, né, que demorou, né, a entender, demorei a perceber isso em profundidade, tudo começou a mudar. Porque, né, aí que eu entendi que o honrar pai e mãe não é um pouco nesse sentido também. Porque se são as nossas relações primordiais, essenciais, é a partir delas que as outras derivam. Né? É a partir dali que tudo tem que começar mesmo. Então, né? Só que infelizmente, eu já acho que eu e minha mãe, nós vamos ter que acertar os nossos pontos ainda na outra vida, porque ela faleceu há pouco mais de 1 ano, então eu não consegui chegar com ela no ponto onde eu almejava. Né? Mas avançamos muito. Mas essa percepção, ela aconteceu. Começou com ela, e a partir dela, essa percepção ela foi expandindo.
E eu entendo que tem tudo a ver com isso aqui, né, que nós estamos falando hoje. É justamente abandonar o orgulho, abandonar a vaidade, né, o vitimismo mas fulano falou isso comigo, então eu vou reclamar, vou falar. Isso é uma besteira, né? Isso é uma inutilidade, uma perda de energia que não vale a pena. Temos que tentar, né, entender a nossa vida, né, de um modo mesmo com muito esforço, né, porque não é fácil. No meu caso, por exemplo, era muito difícil. Foi um processo de anos, né, que avançou muito menos do que eu pretendia que tivesse avançado. Mas, né, interiormente algo já surgiu. E isso continua a crescer, né? Continua sendo alimentado diariamente. Às vezes, né, dá um passinho para trás, mas dá 2 para frente. Então, o processo evolutivo do autoconhecimento, ele é um pouco nessa linha mesmo. Ele não é fácil, ele é demorado, ele é duro, ele é suado, muitas vezes é doído, porque nem tudo vai pelo amor, né? Muitas vezes vai pela dor, pelas grandes decepções. Muitas vezes, quando nós decepcionamos as pessoas, né, é que nós, às vezes, percebemos isso, às vezes, posteriormente, depois que o leite já derramou. E aí, sim, que vem a dor do arrependimento, né, da culpa. E transformar a culpa em evolução nem sempre é fácil. Muito pelo contrário. É muito difícil, até. Mas, felizmente, para isso que existem, né, as religiões, os ensinamentos, né, milenares, sejam eles, né, do catolicismo, de outras linhas religiosas, o nosso espiritismo aqui. É por isso que nós, humanos, né, nos reunimos, nos esforçamos, lemos, ouvimos as pessoas, conversamos com as pessoas, choramos, abraçamos, buscando isso mesmo. Esse caminho, né, de evolução, de conhecimento, principalmente do autoconhecimento, né? Somos espíritos tão imperfeitos, perdidos nesse planetinho tão pequeno, e seria muito pretensão nossa achar que tudo aqui fosse uma maravilha, e que fosse ser fácil, né, não condenar o outro, não julgar o outro, né? Muito pelo contrário, julgar e condenar, criticar é muito fácil, é muito simples, né? A gente se sente aliviado, mas é um alívio sempre momentâneo e enganoso. O verdadeiro alívio vem pela compreensão, pela aceitação do outro tal qual ele é, né? E esse aceitar, ele não é um aceitar, né, as agressões, as coisas pesadas da vida, não. Mas é a compreensão no nível é a aceitação no nível da compreensão, e não a aceitação no nível, às vezes, da convivência, da obrigação de ter que conviver com certas situações. Mas é aceitar, compreender, ter misericórdia, né, trabalhar muito a oração, né, a busca do entendimento, e tentar fazer a vida mais leve, porque ela já é, né, muitas vezes pesada por si só, e é por aí, tá? Eu vou encerrar a minha participação, e o Márcio vai falar um pouco mais, provavelmente a gente ainda vai responder algumas perguntas, viu? Muito obrigado a todos, um grande abraço. Aí, eu estou encerrando a participação muito cedo, não dá? Nós não vamos até às 8 horas, gente. Bom, gente, o que a gente tem ainda para acrescentar, né, e ilustrar um pouco mais o que o Cleiton perfeitamente nos passou, é que todos nós somos um universo. Cada um de nós é um indivíduo, e esse indivíduo traz em si uma história, traz em si uma vivência, traz em si desejos, vontades, né, traumas, alegrias. Então, a gente julgar uma pessoa por um ato que ela faz ou por alguma coisa que ela é, eu não conheço a história dessa pessoa. Se a gente for analisar só a história de uma vivência física, do berço até agora, já é um universo de sentimentos, de traumas, de complicações, de conflitos e de acertos, né? Mas se a gente expandir isso para a imortalidade que somos, né, centenas, milhares de reencarnações, séculos já de criação, como espíritos de Deus que somos, a gente não consegue imaginar isso. O que a doutrina espírita muito bem nos fala é que ninguém feliz e bem consigo mesmo ofende outra pessoa. A gente, quando está feliz,
quando a gente se ama, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente não maltrata ninguém. A gente simplesmente está feliz. E essa felicidade, ela sai de nós gratuitamente, até a gente, sem a gente perceber. Então, quando alguém faz ou fala alguma coisa que incomoda, pode ter certeza, ela está pedindo socorro. Ela está carente, ela está necessitada de que alguém olhe para ela, de que alguém dê um ombro, que alguém dê um abraço, que alguém dê um sorriso. Ninguém aqui está isento dessa necessidade afetiva. Todos nós somos carentes. Todos nós somos carentes. Mas às vezes a pessoa, por imprudência, por invigilância, ela agride ao invés de pedir socorro, para chamar atenção. Já que ninguém me percebe, eu vou gritar. Eu vou fazer. Porque nem que seja pelo lado negativo eu vou aparecer. Então, quando a gente julga uma pessoa por um ato, a gente não conhece a história que vem atrás dela. E isso é muito cruel da nossa parte. É muito cruel a gente justificar um ato de uma pessoa pelos meus conceitos. Porque quando a gente julga pelos nossos conceitos. Alguém, na hora da raiva, na hora de uma discussão, na hora que percebe alguma coisa, para e pensa no Evangelho para fazer o julgamento? Com certeza não, porque se pensar no Evangelho, vai lembrar de Jesus falando, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E não vai julgar. Porque nem ele julgou. A gente julga pelos nossos conceitos, pela nossa moralidade. E vamos ser sinceros, nós somos perfeitos, nós temos uma moral ilibada e um passado perfeito, onde eu posso realmente apontar o dedo e criticar alguém? Ninguém tem. Cleito deu um depoimento aqui maravilhoso sobre a vida dele com a mãe. Quem de nós faz diferente dele? Eu sei que alguns aqui são mais evoluídos que nós, né, Cleito? Pode ter passado uma vida aí só de amores com os pais. Mas a gente tem conflito. Porque até quando ama, tem conflito. Não é porque eu entrei em conflito que a gente deixa de amar. A pessoa mais importante da minha vida é minha mãe. Tanto é que eu vivo com ela até hoje. É a pessoa mais importante da minha vida. Mas nós também já tivemos nossos arranca-rabo. É natural. Apesar de ser a minha mãe, a pessoa a quem mais eu dou o valor, eu estou falando isso porque meu pai já puxou o carro dele para cima, tá, gente? Então, assim, a pessoa que eu mais dou valor, não quer dizer que ela está 100% certa. Ela também é ser humano, ela também está num processo evolutivo, comete erros, como a gente comete também. Mas a gente, no respeito ao pai e mãe, a gente tem que entender que pai e mãe, quando chama atenção, mesmo que estejam errados, eles estão querendo ajudar. Eles estão querendo proteger. Eles estão querendo evitar que você passe por aquele sofrimento que ele, quando errou, passou. Porque foram jovens também. E sabe que às vezes machuca. Mas às vezes a gente, por teimosia, gosta de ser machucado, né? Aí o pai não vai não, que você vai cair. Ele vai e cai. Aí volta todo murchinho. Por quê? Porque, infelizmente, os pais, às vezes, têm que deixar o filho cair para ele sentir que o chão é duro. Porque só falar ele não vai entender. Então nós não temos essa condição moral de julgar ninguém. Nós não podemos. A gente tem que entender que o mundo que eu vejo, porque o mundo é aquilo que eu vejo. Porque o mundo sou eu. O mundo que eu vejo vai mudar quando eu mudar. Eu não posso ficar esperando que o governo melhore a minha vida, que os meus pais melhorem a minha vida, que a religião vai melhorar a minha vida, se eu não fizer essa transformação. Os problemas vão continuar os mesmos, mas o mundo vai mudar.
Porque você mudou o seu ângulo de visão. Você estava vendo aqui, agora está vendo aqui. E quando você muda esse ângulo de visão, baseado nos ensinamentos do Cristo, que é o melhor caminho, até hoje não existe nada que o superou, e eu imagino que nunca vai haver, a gente faz as coisas certas. Porque não importa o que o outro fala de mim, não importa o que o outro faz para mim, não importa o que a vida está me trazendo de dificuldades, problemas, o importante é a minha visão e a minha reação diante disso tudo, porque é para isso que eu vim para cá. Por que vocês acham que nós estamos encarnados mais uma vez? É justamente para passar por isso de novo. E vencermos isto. É possível? É. Nós tivemos um exemplo de vitória, chamado Jesus, que veio com a única missão de mostrar que é possível. Nasceu de uma mulher, como todo mundo nasce, viveu uma vida como um homem, ser humano, tinha pele, osso, sangue, vísceras, sentia fome, sentia sede, sentia necessidades, trabalhava, porque ele não vivia nas costas de ninguém, ele tinha a profissão dele. Passou por todos aquele processo de desenvolver e ensinar o amor, foi injustiçado, foi crucificado, foi flagelado, e ainda fala assim: ó Pai, perdoa a turma aí, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus está nos ensinando? É possível passar pela vida sem cometer erros. É possível passar pela vida fazendo simplesmente o bem, sem esperar gratidão, sem esperar reconhecimento. É possível. E vencer a vida física, que é nosso maior aprendizado. A vida física é uma bênção para nós, espíritos inferiores, porque é ela que nos ensina mais rápido como melhorar. Para que melhorar? Para eu acender em mim a divindade que sou. Eu sou filho de Deus e trago a minha herança divina. Mas se eu não entender isso, eu vou ficar estacionado. E tudo o que acontece, viro vítima. Eu sou vítima. Eu sou vítima porque eu nasci pobre, eu sou vítima porque eu nasci feio, eu sou vítima porque eu nasci ali, eu nasci aqui, minha vida é assim, assim, assado, então é culpa de Deus, porque foi Deus que escolheu. Ignorância, porque quem escolhe somos nós, não é Deus. Deus não faz escolhas por ninguém, porque Ele é um pai de amor, um pai justo, e sempre quer o melhor para cada um. Então, se eu estou nessa ou naquela situação, passando por este ou aquele problema, foi eu quem construiu, não foi Deus. Porque para mim Ele me deu o livre-arbítrio. E eu sou o resultado das minhas escolhas. Então eu não tenho moral para julgar o meu próximo. Porque ele é um universo como eu sou um universo. Nós dois estamos no mesmo barco. Cada um no seu processo, cada um com a sua forma de entender e ir. A gente precisa aprender que eu volto para Deus quando eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. E o próximo não é o bonzinho, não. Porque amar o bonzinho, amar o papai, a mamãe, o irmão, a esposa, o filhinho, é muito fácil. Eu quero que você ama, é o seu companheiro de trabalho. Eu quero que você ama, é o seu vizinho que faz barulho, tem um cachorro que late a noite inteira. Eu quero que você ame, é aquele problema no trânsito. É isso que a gente tem que amar. Não da mesma forma que a gente ama os nossos amores. As pessoas a quem a gente tem afeto. É um amor diferente. Mas é aquele amor de não julgar, de não criticar, de não julgar pedras, de não entrar em conflitos, não desejar mal, não pensar mal, e estar disposto a ajudá-lo quando ele for necessário. Independente do que façam. Gente, estudar o Evangelho é muito simples. Entender tudo isso é muito simples. Não tem mistério nenhum dentro da doutrina espírita ou na filosofia cristã. É tudo muito fácil de compreender quando a gente quer compreender.
O difícil é realmente lutar contra o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Isso é que é difícil. Por isso é que Jesus falava que a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque é uma luta contra si, você mesmo. Essa luta é contra você. E é difícil vencer essas mazelas que nós trazemos. É complicado. É uma vigília constante, 24 horas por dia. A gente tem que ter com a gente mesmo. Por isso que Jesus aconselhava, vigiai e orai. Eu tenho que vigiar a mim mesmo. Atos, pensamentos, palavras. Se fugiu do equilíbrio, ora. Mas não ora com a boca não, ora com o coração, com sentimento, com verdade, com sinceridade. E ora a Deus, pedindo a Ele força e sabedoria. E agradecendo pelas conquistas já conquistadas. Tá ok? Vamos começar a responder, Cleito? Então vai lá. Pronto? Como diz o Sérgio, muito bem, né? Vamos lá para a primeira. Reconheço em mim muitos aspectos que precisam de mudança, mas no dia a dia pareço viver no automático e não reflito muito, nem me aprimoro como penso que deveria. O que eu poderia fazer? Pois é, vamos ver se a gente consegue responder, né? Mas pelo menos comentar um pouco sobre isso. É interessante, nós vivemos assim num mundo em que a gente tende a valorizar muito a razão, né? A gente tende a ser muito racional com tudo e muitas vezes sufocar algumas emoções da gente, porque a gente acha que tem que ser racional demais e tudo. Só que às vezes a gente esquece que o que define a nossa razão é justamente as emoções que estão por baixo. Se as nossas emoções são sadias, a nossa exteriorização racional ela será sadia também, né? Se as nossas emoções não são, muitas vezes a exteriorização dos nossos atos não serão tão sadios, ainda que sejamos inteligentes, que tenhamos o conhecimento, que leiamos muito, que estudemos, né, as obras espíritas, porque tem até uma questão no Espiritismo que fala, né, que agora eu não me recordo exatamente, nem onde que se está no Livro dos Espíritos, mas o conceito é mais ou menos assim, você começa a estudar o Espiritismo, né, primeiro ele entra no nível da sua mente, né, depois ele vai se aprofundando, você começa a se transformar através desse conhecimento, que já atingiu um nível mais profundo na gente. E a partir disso, né, você passa a exteriorizar esses valores de tal forma que você passa a mudar, né, a sua realidade através dos seus atos. E por que, né, que talvez isso aconteça? Porque o conhecimento não basta que ele seja conhecimento no nível intelectual, no nível racional, né? Você pode pegar o Evangelho do Espiritismo ou uma Bíblia, você pode decorar ela. E isso é conhecimento. Mas qual o nível de profundidade que isso chegou até você? Isso chegou até nas suas emoções? Isso te transformou de verdade? Né? Isso fez com que você visse as pessoas, aliás, isso faz com que você passe a ver as pessoas com mais amor, né? Com mais fraternidade, com mais humanidade. Então, né, eu dei essa volta toda aqui para voltar na questão. Ora, se a gente consegue olhar para a gente, né, e falar assim, nossa, eu sou cheio de defeito mesmo, eu preciso mudar. Beleza. Mas será que isso, às vezes, chegou num ponto crítico mesmo, onde eu desperte em mim uma emoção que fala assim, nossa, eu preciso mudar, né? É diferente. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu não posso mais ser assim. Que horrível, né? Se olhar no espelho da alma não é fácil, né? Muitas vezes a gente cobre esse espelho lá com um pano preto e não olha para ele, porque a gente não quer ver. Porque muitas vezes quando a gente vê, né, e se vê de verdade, a gente tem que mudar, muitas vezes. E isso não se dá, né, lendo livros. Eu vou ler um livro de autoajuda, vou ler a Bíblia. Não, isso é muito mais profundo. Isso está muito menos no conhecimento que você traz de fora para dentro, que é importante, né? Mas está muito mais
no sentar-se à mesa com você mesmo, né, refletir, interiorizar, questionar-se, ter a coragem, né, de assumir a sua pequenez, a sua fraqueza, sua vaidade, seu orgulho, porque isso vai mexer com as suas emoções, né? Eu já tive, né? Novamente, eu sempre que eu vou falar, eu falo de mim, né? Falo das minhas experiências, porque eu não sei falar do que vocês viveram, mas provavelmente alguém se identifica, né? Eu já tive dia de chegar e falar assim, nossa senhora, mas eu sou pequeno demais. Olha o que eu fiz, eu não quero mais, eu não aceito mais ser assim. E é nesses momentos que a gente avança, seja dando um pequeno passo, ou seja, dando um grande salto. Né? Às vezes a gente salta também, pode acontecer, mas geralmente os passos são pequenos. Então, para o colega ou a colega que nos fez esse questionamento aqui, né? Eu acho que um começo é esse mesmo, é ter a coragem de olhar para si e encarar esses aspectos aí, né, que precisam de mudança, como está aqui, né? Não vamos nem chamar isso de defeito, porque, né, aí já é diferente, mas assim, se a gente acha que a gente precisa de mudança e a gente reconhece isso nós só vamos colocar isso em marcha, essa evolução, né, essa mudança, quando ela atingir um nível emocional mais profundo, né? Eu penso dessa forma, né? Não é uma resposta assim, eu não sou psicólogo, nem médico, nem, né, não sou um espírito assim de conhecimento, mas eu falo um pouco do que eu já vivi, do que eu já percebi, né? E a gente, quando se reflete e tem a coragem de olhar para dentro, é onde as mudanças começam a acontecer, né? E não só observá-las de longe, mas é pegar os fantasmas da gente, né? Pegar os nossos monstros, pegá-los pelas mãos e abraçá-los, né? Enquanto fugirmos, enquanto, né, os pequenos monstros das nossas almas estiverem lá e a gente olhando para ele, eu sei que ele está ali, né? Eu sei que ele tem esse problema, mas se a gente não for lá, não pegar ele pela mão, não abraçar ele e tratar esse problema, né, essa questão individual com amor, que o primeiro, né, o máximo amor que existe, o mais necessário é o alto amor. Então, encarar os próprios problemas, desafiá-los é um ato de amor próprio. E muitas vezes a gente não quer fazer isso porque o orgulho não deixa, né? E esse alto amor, muitas vezes, ele não se resolve só, ele se resolve com o auxílio. Seja aqui na casa espírita, seja muitas vezes com um profissional da área de saúde, né? Depende. As situações são muitas. Então, não é a minha resposta, obviamente, não é uma resposta terminativa para a questão, mas é uma resposta começativa. Então, já é um ponto de partida, né? E ao colega que nos passou isso, eu desejo toda a sorte e muita coragem, né? Para mudar o que acha que tem que ser mudado, ok? Muito bem. Tem uma pergunta que fala assim, existem pessoas que não têm como evitar perceber e sentir incomodada com seus defeitos. Meu ambiente de trabalho tem 2 pessoas insuportáveis, mas preciso do emprego. Bom, garanto que você precisa muito mais dessas 2 pessoas do que do emprego. Tá? Nada na vida vem por acaso. Tudo aquilo que a vida nos traz, que nos incomoda, é para que a gente tenha um aprendizado com isso. Tenha certeza, essas 2 pessoas estão ali, primeiro, para que você desenvolva suas virtudes. A paciência, a tolerância, o perdão, o amor. Não é por um acaso. As coisas não vêm para nós de graça, à toa, sem motivo. Tudo é uma busca constante de renovação em nós. Outra coisa que a gente tem que entender, tudo aquilo que me incomoda no outro é aquilo que está mal elaborado em mim. É aquilo que eu ainda possuo, que eu ainda tenho, mas não quero acreditar, não quero aceitar que eu tenho. Mas quando o outro faz, aquilo me incomoda. Quando eu estou bem, quando eu estou aceitando a situação, quando eu respeito o meu irmão, o livre-arbítrio, o seu grau evolutivo, ele pode fazer as coisas. E por mais que aquilo seja contra a minha moral, eu não vou julgá-lo e não vai me incomodar. Porque se eu nessa existência não fiz, com certeza nas passadas nós já fizemos. Com certeza. E se hoje eu já venci essa etapa, que bom, graças ao dom a Deus, que eu já venci isso.
Mas ele ainda não. Ele ainda está no processo de aprendizado. E ao invés de eu entender, compreender e tentar de alguma forma auxiliar, eu vou julgando. Eu me sinto incomodado. Ele é muito chato. Ele chega perto de mim, eu arrepio. A voz me irrita. Gente, ninguém é 100% perfeito, como também ninguém é 100% defeituoso, não. Todo mundo tem qualidades e virtudes. Todos nós temos. E às vezes, se você perceber esse irmão chato, e for dar uma oportunidade de conhecê-lo, você pode deparar-se com virtudes que ele tem, que você até desconhecia. Porque eu desenvolvi virtudes de cá, ele desenvolveu de lá. Só que aquilo que ele ainda não desenvolveu me incomoda. E você pode perceber que aquilo que você não desenvolveu, ele às vezes está te compreendendo e perdoando. E aí? Onde está meu olhar de amor e caridade com esse irmão? Nós todos precisamos de trabalho, sim. Para ter dignidade, para ter honradez, para não sermos pesos da sociedade e a família. Apesar que o momento é um momento de falta de emprego, salários baixos. Mas nós estamos aqui encarnados, não é à toa, não. Nós temos débitos lá atrás para estarmos hoje vivenciando essa transformação brasileira. Mas vai melhorar, pode ter certeza que vai. Porque Jesus decidiu que o Brasil seria a pátria do Evangelho, o berço da humanidade. Só que nós estamos ainda nesse processo de mudanças. E se nós estamos reencarnados no meio desse processo de mudanças, é porque essas mudanças dependem de nós. Lembra? Falei agora mesmo, o mundo muda quando eu mudo. Então, aceite esses irmãos, agradeça a Deus que eles estão no seu trabalho, comece a buscar nele virtudes, dê uma oportunidade de chegar, conversar, em vez de ficar evitando. São irmãos. É o próximo. É o próximo. E eu, em vez de exercitar o conselho do Cristo, amá-los, eu penso até em deixar o emprego. Aí vai para um outro emprego, tem 4 aborrecidos lá te esperando. Era 2, passou para 4. Por quê? Porque você não quis aprender. Então, eles intensificam a lição, para ver se você aprende. Não é assim? Vai lá, Cleiton. Irrito-me facilmente com algumas pessoas, principalmente de minha família. Parece que tudo o que fazem desperta incômodo em mim. Por que isto ocorre? Parece que o povo está andando muito irritado mesmo, né? Mas enfim, é da nossa própria natureza, né? Isso já foi falado aqui hoje e está sempre sendo falado mesmo, né? E eu vou falar de novo. Nós estamos aqui para isso mesmo, né? Para evoluirmos juntos, ou não, né? Mas quem não perceber esse chamado vai ficar, vai repetir de ano, talvez, ou vai fazer uma recuperação, quem sabe, né? Mas a pessoa que colocou, né? Principalmente da minha família. Então, meu amigo, né? A família é o nosso primeiro laço e o mais importante deles. É através da família que nós carregamos nossos valores, né, que repassamos, né, nós nascemos numa família e a tendência é que repassemos os nossos valores para a família que viemos a criar. E muitas vezes as relações iniciais elas não são tão boas como deveriam ser ou, não, né, ou como queiramos que fossem. Mas é a velha questão que também já foi falada aqui hoje. A mudança começa por mim. Eu posso não mudar o outro, né? Mas eu posso fazer a escolha consciente e a escolha amorosa, e esse amor, ele é primeiro de tudo em relação a mim mesmo. Eu posso fazer a escolha de não me irritar, né? Às vezes eu tive muita dificuldade em entender isso. Porque eu, particularmente, em muitas situações, eu achava que eu tinha que me irritar, porque o outro me irritava. O outro nunca te irrita, nunca.
Quem irrita é você que se irrita. E a gente, quando compreende isso com profundidade, é uma libertação, é uma coisa mais incrível do mundo, né? Eu te dou o direito de falar o que quiser, de fazer o que quiser. Você pode espernear, você pode xingar, você pode me ofender. Eu não estou nem aí para você. Isso é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E isso não é desprezo, isso não é nada disso. Isso é se valorizar, né? É se preservar. Isso no primeiro momento, né? A gente está falando de coisas, né? Vamos colocar o nosso exemplo aqui de coisas corriqueiras, né? De pequenas irritações. Então, não dá para viver, né, constantemente irritado. Até porque quando você dentro de uma relação, seja, né, aqui poderia ser no trabalho, por exemplo, né? Eu não vou com a cara do fulano. Quando você já diz isso, meu amigo, você já está se condenando, porque um espirro que o sujeito der na outra sala, ele vai te irritar. Você não vai com a cara dele, então não tem jeito. Então dentro de casa é a mesma coisa. A partir do momento que você escolhe não se irritar e escolhe aceitar as pessoas como elas são, 90% dos seus problemas já estão resolvidos. Porque você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, né? Se essa relação era né, realmente conflituosa, é até natural que a pessoa perceba a sua mudança e conscientemente ou não, ela também mude, né? A pessoa pode mudar. Você já mudou, né? A pessoa já não te irrita. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa também perceber ou cair na real e realmente, né, deixar de praticar certos atos, né, às vezes conscientes ou não, que antes te irritavam, mas já não irritam mais. E se ela mudar, melhor ainda. O ciclo já fechou. E aí alguma coisa diferente já surgiu. E isso é muito, muito interessante, né, e muito necessário. Mas, né, para ser um pouco mais objetivo aqui, né, por que isso ocorre? Ocorre porque nós estamos cansados de saber mesmo. Nós estamos aqui para aprender, para bater a cara, né, na parede mesmo, entender as coisas, buscar compreensão, andar para frente e ir para cima. Não é só andar para frente, é subir também no entendimento, na compreensão, na aceitação das coisas. E por aí, né, eu acho que está mais ou menos respondida a questão. Eu retorno para o Márcio, viu, Márcio? Eu não tenho mais pergunta, não. Tá joia. Tem uma aqui que fala assim: como vencer essa crítica interior que vem involuntariamente? Essa crítica, ela pode ser vista de duas maneiras. A crítica que a gente faz às pessoas e a crítica que a gente faz, a autocrítica também. Muita gente se critica muito, né? Muita gente acha que está tudo errado com ela, que nada vai dar certo, que tudo está complicado, que nada, né? Então, essa crítica de achar que eu não sei, que eu não dou conta, de que eu não posso fazer, todas as duas estão erradas. Porque, na verdade, nós temos condições, todo mundo tem. O que nos separa na condição intelectual, na condição de consciência, de entendimento e de aprendizado, é o esforço individual que cada um faz. Deus não criou ninguém muito inteligente, nem ninguém burrinho. Deus não fez isso. É o meu esforço que determina isso. Se hoje eu tenho mais facilidades do que meu irmão, pode ser que numa vida passada eu me esforcei mais naquela matéria do que ele. Então eu trago essas lembranças, mesmo que eu não lembre do aprendizado, eu trago em mim, porque Deus mantém o nosso conhecimento e as nossas virtudes que conquistamos ao longo de uma vida. Ela vai para a vida seguinte e apaga a lembrança do passado, para que os meus atos ruins não interfiram, não me incomode, para que eu possa começar do zero, porém com um grau de adiantamento maior. Porque Deus é amor, e é assim que a vida é. Né? Então, como é que eu venço isso? Primeiro, se for a nível espiritual, uma influência espiritual a tentar fazer que você julgue o seu irmão, fazer que você julgue a si mesmo, oração, estudo do Evangelho, luta diária interior contra si mesmo. Toda vez que se pegar pensando, ou tentando, ou agindo, ora, entra para o teu quarto escuro, peça ajuda a Deus.
Não tenha vergonha de pedir perdão, não tenha vergonha de ir corrigir. Porque esse ato de humildade e de reconhecimento te faz crescer e te dá a oportunidade de refazer. Porque é para isso que nós estamos aqui. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec fala assim: onde está escrito a lei de Deus? A resposta: na consciência do homem. Todo ser já traz em si as leis de Deus. Mas aí Kardec pergunta na 621A: desde que o homem traz em si a sua consciência e as leis de Deus, que necessidade tem que lhe revelem? O que Kardec está perguntando? Se nós já nascemos com as leis de Deus na nossa consciência, que necessidade há do evangelho, das religiões e da busca incessante? Olha que a resposta interessante. Ele a tinha esquecido e desprezado. Ao longo das nossas vidas, nós desprezamos aquilo que a nossa consciência diz que está errado. Porque os prazeres da carne é muito sedutor. Não é? Aproveitar a vida, só querer passear, só querer o que é de melhor, só querer luxo, só querer ostentação, sexo, não é? Beber, comer demais, divertir. É gostoso, é prazeroso. Ninguém fala que não é. Mas é isso que você precisa para a evolução. Mas aí você vai contra aquilo que a sua consciência está dizendo. Olha, é prazeroso, mas não vai não. Paulo fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele está dizendo? Eu posso tudo. Posso ou não posso? Eu posso tudo, eu sou dono do meu livre-arbítrio. Eu decido o que eu quero para mim, o que eu acho que é melhor, eu faço o que eu quero. Mas nem tudo aquilo que eu posso fazer vai me trazer benefícios. Talvez nem na matéria, porque se eu infringir as leis, eu posso ser punido, né? Eu posso ter que indenizar, eu posso ter que voltar e refazer, eu posso ser preso e perder a minha liberdade, eu posso perder a minha dignidade, o respeito, ou pode acontecer coisa pior. Eu vou ter que reencarnar para fazer tudo de novo e às vezes com um peso a mais. Porque é pior do que ser preso e perder a dignidade, pode ter certeza. Refazer, recomeçar, porque eu fali numa existência e ter que fazer tudo de novo é bem pior. Então eu tenho que entender. E a espiritualidade responde assim: Deus quis que ele fosse lembrado. Então Deus permitiu que as religiões voltassem e fizessem essa lembrança daquilo que a minha consciência já me traz, fortalecendo as leis de Deus em nossa consciência, para que eu possa seguir o caminho melhor para mim. E Jesus, quando trouxe o Evangelho, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser ir ao Pai, vem através de mim. Siga-me. E tem gente que acha que seguir Jesus é ficar orando, admirando aquela imagem maravilhosa, aquela imagem europeia de Jesus, né? Porque aquela imagem bonita que a gente vê é europeia. Então, aquela imagem europeia de Jesus bonita, e fica ali adorando e rezando: oh, meu Jesus, eu te amo. Não. Gente, é muita pretensão achar que Jesus precisa da minha oração. É mais pretensão ainda achar que Deus precisa da minha oração. Quem sou eu para que Deus precise de algo de mim? Eu é que preciso. Porque Deus nunca esteve longe de mim. Eu é que me afastei dele. Então, quando a gente busca essa oração para que eu reequilibre a minha energia, o meu campo mental e faça a minha ascensão, para que eu possa ter clareza de pensamento, é para que eu me aproxime dele. Não é ele aproximar de mim, não. Quando eu oro, não é para trazer Deus para perto de mim, não. É porque eu chegue mais próximo dele, porque ele já está. Mas eu não percebo. Porque eu preferi as coisas do mundo a ter as coisas da imortalidade. O que a gente faz para vencer essa crítica interior? Ame-se e, principalmente, estenda esse amor ao próximo. Pare de criticar.
Busque cuidar de você mesmo. Busque cuidar do seu conhecimento, das suas virtudes, trabalhando o amor, a caridade, o perdão, a lealdade, a fraternidade. Nós precisamos de virtudes. Nós precisamos alimentar em nós as nossas virtudes, e o conhecimento é o caminho. Não só o conhecimento do Evangelho, não, porque todas as leis que nós conhecemos, todas as filosofias, todas as leis morais, todas as ciências, é criação de Deus também. Então eu preciso procurar conhecimento. Jesus, quando falava, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade vem através do conhecimento. E ela me liberta da minha ignorância. E é assim que eu aprendo a perdoar o meu irmão, a entendê-lo e não julgá-lo mais. Tá ok? Gente, acabou. Agradeço a vocês a paciência. Espero que tenhamos ajudado em alguma coisa. Voltem para casa com paz, com amor, com felicidade. Tenham uma boa noite. Que Deus os abençoe.